Jacó, uma pergunta: por que eu não sou muçulmano? Porque eu acho que a ideologia não se encaixa com a realidade. Acho que é uma ideologia que está com seus valores presos no século sétimo e que a moral mundial já superou o que era a moral do século sétimo e, por isso, seus valores também. Não acho que me chamam a atenção, basicamente, Você sabe que vai para o inferno por não acreditar no Islã e não aceitar o profeta? mas eu não acredito no inferno. Que você é mal visto aos olhos de Alá? Não, na verdade, aos olhos de Deus, na Bíblia hebraica, eu sou seu filho. Assim como toda a humanidade é, somos criados à sua imagem e semelhança. Eu não acredito no inferno, então sua ameaça me parece muito infantil. Mas eu entendo que na sua religião precisam colocar medo nas pessoas para que elas acreditem, diferente do judaísmo, onde as pessoas se aproximam do judaísmo. Não, Porque vocês são os que colocam medo, Jacó. Vocês são os que colocam medo com tudo o que fizeram em Gaza. Jacó, já viu judeu tentando convencer alguém a ser judeu? Nós não somos proselitistas e as pessoas se aproximam do judaísmo. Ao contrário de vocês, vocês têm que ir com a espada, conquistando o mundo à força, fazendo terror para que as pessoas. mas do que você está falando? O que vocês fizeram em Gaza? O que vocês fizeram lá? O que fizemos em Gaza? Simples, eu cuidava de crianças, então o que fizemos em Gaza? Em Gaza, demos Gaza para eles em 2005. Eles lançaram mísseis todo esse tempo e em 7 de outubro fizeram um massacre e sequestraram 300 irmãos nossos. Nestes 2 anos, buscamos nossos irmãos e os trouxemos de volta. Quem mexer com a gente e sequestrar judeus vai pagar o preço. Não sequestrem judeus e depois reclamem. Foi isso que aconteceu em Gaza, ok? E vocês, muçulmanos, o que fizeram na Síria? 500 mil de mortos. O que fizeram no Iêmen? Já são 300 mil. O que estão fazendo no Irã? Vocês também? Os números de mortos Você está falando da Síria? Na Síria não houve mortos, é uma guerra civil desde 2012. de Você está falando uma guerra desde 2012? com 500? Isso é uma falácia. Quantas e 3 milhões de deslocados pelo mundo? Procura, abre o Google. Quantas vítimas a guerra civil na Síria já deixou? Quantos deslocados eram pessoas que estavam apoiando um regime genocida, não? Eram pessoas fugindo de não àquela terra. Porque os muçulmanos eram oprimidos, os muçulmanos sim eram oprimidos, como são em todos os lugares. O Estado Islâmico, ISIS, era oprimido e por isso decapitava até muçulmanos. Você acha que isso faz sentido? Não, isso é propaganda ocidental, isso é propaganda ocidental. Ou seja, você está dizendo que o ISIS divulga vídeos. Isso é porque eles mereciam ou fizeram algo errado, cometeram até crimes, ou seja, Você diz que quando o ISIS divulga um vídeo, eles mesmos produzem, colocam música e logos mostrando coisas ruins. Você fala que, ao divulgarem vídeos de decapitação, dizendo que esse é o destino de quem vai contra Alá, como você me disse que era o inferno e que Alá não me quer, igual. Só que eles realmente têm a faca. E a vítima, então, é uma propaganda que eles mesmos fizeram por amor ao céu. Esse é o problema de vocês. Você sabe por que países islâmicos enfrentam mais retrocesso e destruição devido às guerras? Por isso, porque vocês negam. Vá ao Catar, vá aos Emirados, vá a todos esses países, são muito prósperos. e são aliados de Israel. Dubai, aliado de Israel. Bahrein, aliado de Israel. Arábia Saudita, aliada de Israel. Catar, aliado do Ocidente. Esse é o exemplo de Donald Trump dos Estados Unidos, não é? É o exemplo, mas são países desenvolvidos, são países onde você não vê criminosos, onde você não vê pessoas se drogando, como em Israel, como às vezes a libertinagem que você vê nos Estados Unidos, que você não vê pessoas se drogando. Você sabe que as pessoas viajam para países como esses para ter prazeres que não encontram em outro lugar. Você acha que não? Também vendem álcool. Existem fotos, literalmente, dos filhos dos membros do Hamas que vivem no Catar tomando uísque em festas. Eu não sei em que planeta você vive. Esse é o problema de vocês no Islã, é que como não tem autocrítica, por isso não avançam. Vocês dizem, ah, não, os maus são os outros, nós somos os perfeitinhos que não fazemos nada de errado. E por isso tem os países com as piores guerras, mais desgraçados, piores crises. Onde as piores crises são por causa de vocês e do Ocidente. Isso é por causa de vocês e do Ocidente. Espere, admita tudo o que vocês fizeram, Jacó. Admita tudo o que vocês fizeram. Por isso não podemos ter paz.
Veja, novamente, os países que você citou como exemplo são alinhados ao Ocidente e justamente esses estão indo bem. Sua lógica não se sustenta, não faz sentido. Mas é uma relação pragmática, Jacó. É uma relação pragmática. Ou seja, não é algo que realmente agrade ao Ocidente ou que agrade aos emiradenses o Ocidente. E o que significa pragmático? Que eles querem o material. Que eles querem dinheiro. Você entende que realmente há interesses, mas a verdade é que não podemos esconder todas as coisas ruins que vocês fazem no Oriente Médio. Não podemos ter paz lá. Eles entendem que, como têm o interesse de se darem bem e prosperarem, o melhor aliado é o Ocidente. E justamente esses são países que, por exemplo, você sabe que a Al Jazeera e esses canais são proibidos pela Arábia Saudita? Na Arábia Saudita é proibido hastear as bandeiras da Palestina, é proibido. Porque eles entendem quem são os radicais. E eles entendem que os radicais destruíram o Oriente Médio. É como, não sei, acho que está um pouco desatualizado em relação ao que acontece no Oriente Médio. Na verdade, não, você está um pouco perdido nisso. Não. Francamente não, Jacó. O fato de você não querer ver a realidade do que acontece aqui no Oriente Médio é uma coisa muito diferente. Jacó, é uma coisa muito diferente. Que você queira esconder tudo o que acontece como faziam em Gaza. Você quer que eu te conte uma coisa? Na Síria, há e houve uma guerra civil, sim ou não? Mas de que guerra você está falando? A guerra civil na Síria? As pessoas estavam claramente oprimidas por um regime, estavam oprimidas e tiveram que se libertar. Regimes impostos por vocês, pelo Ocidente, regimes que se foram impostos por nós. Se foi imposto por nós? Porque houve guerras, porque estão em guerra com Israel em todos os lugares. Vocês, Jacó, estão em todos os lugares intervindo, querem manter a supremacia. Me diga essa lógica. Pois percebo que, para você, os judeus controlam até seu café da manhã. Se Israel somos nós que controlamos, por que a Síria, o governo de Assad, estava em guerra com Israel? Como você explica isso? Jacó não distorce as coisas, Jacó não distorce as coisas, explica. Entende, Jacó, entende? Por que você não admite que tem controlado o mundo, que vocês têm controlado os outros países muçulmanos para controlarmos o clima? Controlamos? Por que não progridem? Por que esse tipo de coisa acontece no Ocidente? É por causa de vocês, Jacó. Mas me diga, estou te perguntando, como é possível que houvesse estado de guerra entre Israel e Síria se nós controlamos até o seu café da manhã? Como se explica esse fenômeno? Propaganda. É simples assim. Propaganda que vocês têm. É realmente simples assim, Israel. Quem admite que Israel existe? Israel não existe, Jacó. Israel não existe. Foi criado do nada, entende? Israel não existe. Foram os vassalos do Ocidente colocados ali no Oriente Médio para poder controlar todos os outros países árabes aqui. De onde você é? Sou do Marrocos. Marrocos? Você sabia que havia presença judaica lá antes mesmo do país existir? Havia presença judaica, mas depois se converteram ao Islã, viram a verdade e se converteram ao Islã. Os marroquinos expulsaram 200 mil judeus do Marrocos porque são racistas como você. Então, foi isso que aconteceu. Por exemplo, sobre Gaza e Palestina, você sabe em que ano Gaza foi criada? Ou em que ano o país Palestina surgiu? Sabe algo sobre isso? Sempre existiu desde tempos imemoriais uma pessoa que quis sentar ali e dizer que existe, que é um país. Desde esse momento, Jacó. Você acredita que Alá criou o mundo em 6 dias, apesar das contradições no Alcorão? Me diga, quando Alá criou o mundo, a Palestina foi criada? Já havia uma bandeira e os palestinos andando ali. Essa é a sua lógica. Os palestinos estavam ali. Jacó, não dá para dizer que não existem. Mas veja. Ok, se para você isso é uma prova, me diga. No Alcorão se menciona a Palestina. Não se menciona, mas o povo de lá está. O povo de lá. No Alcorão se menciona Israel. No Alcorão se menciona Israel.
Sim, se menciona Israel, claro, claro que sim, se menciona. Bem, Seguindo essa lógica, faz mais sentido dizer que era uma narrativa sobre Israel ou Palestina, se um existe no Alcorão e o outro não? Hã? olha, Jacó, não queira comparar o povo de Israel de antigamente com o de agora, entenda, não tem nada a ver. Então qual é o seu? Não tem nada a ver, admita as coisas, então você não. Que notícia lá em Gaza, francamente, você não sente vergonha de ter causado tanto dano à humanidade ali? Não, pelo contrário. Tenho orgulho de proteger meus filhos de pessoas como você. Vocês querem destruir o mundo, que apoiam radicais que você nem sequer é capaz de admitir que o Islã tem um problema de radicalismo, ou você é capaz de admitir isso? Não tem, Jacob, francamente. São pessoas que interpretam errado, essa é a verdade, Jacob. Entonces tiene un problema. Eu te convido ao Islã. Me diga, o ISIS não é um problema, o Hezbollah não é um problema, o Hamas não é um problema, o Talibã não é um problema, as Hutias não são um problema, o Polissad não é um problema, o Shabab não é um problema, o Jabhat el-Nostro não é um problema, nenhum deles é um problema. A maioria dos grupos terroristas do planeta são muçulmanos, mas isso não é um problema. Não, isso é propaganda, é o Ocidente, os Estados Unidos os criaram, vocês controlam o clima, os maus não somos nós, são eles. Você viu as coisas que o Mossad fez ao redor do mundo? Não dá para negar que eles têm influência. Eu até aplaudo o Mossad, não nego. Porque a maioria dos milionários do mundo são muçulmanos. São judeus, Porque não somos como vocês, controlam o mundo. praticamente porque não somos como vocês, por isso, e também há muitos milionários muçulmanos, ignorantes. Não são um dos petrolíferos do mundo. Falácio é a verdade. Espero te ver em outra ocasião. Tenho que ir, até mais. Beleza. Sozinho. Aí eu deixei um exemplo de como, por que que o Islã está como está, por que que o Islã está como está. E o mais interessante de tudo é que o Ocidente os recebe de braços abertos, venham, mudem. Venham nossas terras. Há quem pergunte se esta é uma guerra entre a verdade e a mentira, esta é uma guerra entre o bem e o mal, entre a liberdade e a opressão. A mensagem do judeu de Israel é a liberdade humana que o ser humano pode ser livre e pode criar. E você pode ser o povo perseguido por 2000 anos, essa minoria pisoteada? E que mesmo tendo uma pequena chance, você pode se tornar uma superpotência em 70 anos e construir. E que todo mundo sabe o quê? O algoritmo com que nos veem agora é e o TikTok foi comprado recentemente por um judeu. O formato MP3 também foi criado por um judeu. Ou seja, vocês me ouvem com essa tecnologia? Enfim, então, tudo isso. A mensagem de Israel para as nações é que podemos fazer algo melhor e depende de nós. Ao invés de ficar culpando os astros, e isso é depender dos astros, eu culpo os astros pela minha sorte. Ou eu culpo Israel porque eles são colonialistas e tudo de ruim é culpa de Israel. Eu não tenho culpa. Como aconteceu comigo com um muçulmano, você estava na live, Jonathan, quando ele entrou e eu perguntei: irmão, o ISIS não são muçulmanos? E ele não, isso é falso, é muçulmano, não tem autocrítica. Eles não têm esse poder, esse livre-arbítrio de superar isso. Como lo... Sistema opressor do ser humano e serem livres e construir.